e amigas do Partido dos Trabalhadores, o programa Momento Eleitoral recebe hoje o pré-candidato a prefeito de Indaiatuba, Rinaldo Wolff. Para enviar informações da sua cidade, basta ligar para o telefone código de São Paulo 11 2103 1311 e também acessar o nosso endereço na internet gteptsp.com.br. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, Fábio. Legal. Para iniciar o nosso bate-papo, fale um pouco da sua trajetória social e política em Indaiatuba. Certo, eu sou natural de Indaiatuba, nasci em Indaiatuba, tenho 50 anos. A minha trajetória política, eu sou fisioterapeuta, trabalho na área de saúde, já sou fisioterapeuta há 24 anos, sou formado pela PUC de Campinas, fiz pós-graduação em acupuntura, também no exterior. E a minha formação política, a minha vida política começou desde pequeno. Meu pai já foi vereador na cidade de Indaiatuba, lá para a década de 60, muito tempo atrás. Então a gente tem essa aproximação com a política, né? E com relação à minha formação mais assim, ativamente, se deu na década de 90, quando eu... na verdade foi em 89, na primeira eleição que o Lula participou, né? E a partir daí eu comecei a me interessar pelo Partido dos Trabalhadores, pela luta do Partido dos Trabalhadores, pela luta do Lula, né? E a partir da década de 90, desde o começo da década de 90 eu já comecei a participar das reuniões do Partido dos Trabalhadores na cidade. Naquela época era interessante que existia uma presença muito grande de metalúrgicos na época, né? E eu era uma pessoa meio diferenciada nessa época, quando eu comecei, que eu era recém-formado na área de saúde, então não tinha tantas pessoas assim qualificadas assim no sentido da saúde, né? Mas existia engenheiros, existiam advogados, e eu praticamente fui o primeiro assim, profissional da saúde que comecei a participar das reuniões. E a partir de 94 me filiei ao Partido dos Trabalhadores e tenho militado até hoje, né? Até hoje eu faço parte do Partido dos Trabalhadores da cidade de Indaiatuba. E sempre participei, em todas as campanhas eu participei ativamente. E diante da atual conjuntura, quais as motivações e objetivos da sua pré-candidatura? Então, Fábio, quando começou 2016, eu fiquei... a minha intenção era participar de uma forma mais indireta da campanha, né? Até pelo momento, né? Eu achava que o país estava bem, mas o que aconteceu esse ano na questão nacional e até mesmo no município de Indaiatuba, me fez, assim, parece que esquentou o sangue, né? Esquentou o sangue e a gente tinha vontade de participar mais ativamente. Foi quando eu coloquei o meu nome à disposição, né? E agora estou pré-candidato. Nós teremos agora a convenção e provavelmente eu serei o candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Legal. Vamos iniciar o nosso quadro aí de propostas e da construção do programa de governo. A saúde, ela será uma área prioritária num eventual governo do PT? Sem dúvida, a saúde, eu acho que saúde, educação são as áreas sempre prioridade, né? São áreas prioritárias, né? Para você ter uma ideia, Fábio, me permita colocar algumas coisas que o governo petista fez na cidade de Indaiatuba. A sociedade muitas vezes não sabe, né? Mas foi feito muito na área da saúde, né? Então nós temos, por exemplo, o programa Aqui Tem Farmácia Popular. São 30 farmácias na cidade que têm esse convênio com o Ministério da Saúde. Essas 30 farmácias, elas prestam um trabalho, um serviço muito importante para a cidade. Para você ter uma ideia, 29 mil pessoas já tiveram acesso a esse programa do governo federal, do governo do Lula e Dilma, do governo petista. E essas farmácias, elas fornecem remédio gratuito para hipertensão e para diabéticos. Quer dizer, e aproximadamente 29 pessoas, mais de 29 pessoas
já tiveram esse benefício, né? Um outro programa muito importante foi a construção da UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Sol, né? A UPA chegou para a nossa cidade e desafogou o hospital que a gente tem na cidade, que é o AOC, o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Então, revolucionou a área da saúde em Indaiatuba. Foi investido na UPA R$2.200.000, né? Então, é um investimento muito importante para a cidade. Era uma carência e Indaiatuba recebeu essa unidade de pronto atendimento, que desafogou até mesmo o hospital que já existia, né? Nós temos ainda a saúde da família, são 8 equipes de saúde da família. Brasil Sorridente são 9 equipes e tem um centro de especialidade odontológica também, que foi investimento do governo federal. Nós temos o programa Mais Médicos, atualmente tem 10 médicos fazendo atendimento em áreas de Indaiatuba, que são áreas que sempre foram carentes, né, na saúde, né, os bairros mais distantes, são 10 médicos atendendo pelo programa Mais Médico, e houve muito investimento. Para você ter uma ideia, só no ano de 2016, que é o ano do golpe, foram investidos quase 17 milhões até junho, né, na saúde de Indaiatuba, investimento vindo do governo federal, né? Então é muita coisa, quando a gente fala de saúde, é muita coisa para a gente falar. E com relação ao nosso plano de governo na área da saúde, nós temos alguns itens que a gente acha muito importante. Primeiro, o profissional que será secretário de saúde, eu acho que tem que ser um profissional do SUS. Ele não pode ter ligação com planos de convênios. Eu acho que tem que ter um profissional que sempre se relacionou apenas com o SUS. Eu acho que tem que ter essa característica de ter essa visão de serviço público e de trabalho social, né? Então, eu acho que também cabe na nossa cidade a construção de um centro de diagnóstico por imagem. Eu acho que é ainda uma área carente e a gente tem como objetivo fazer esse centro de diagnóstico por imagem, né? Legal. É possível melhorar a curto e médio prazo a qualidade do ensino em Indaiatuba? Sem dúvida, o ensino de Indaiatuba ele é bem colocado, né? O ensino ele tem uma eficiência, né? Para você ter uma ideia também, Fábio, nós temos uma previsão, um orçamento previsto a partir de 2017 de 187 milhões de reais, né? Que são os 25% previsto pela Constituição, né? E o próprio governo Lula e Dilma, o governo petista, né, ofereceu para Indaiatuba. Atualmente nós temos o programa do ProUni, oferece atualmente 703 bolsas, né? O Pronatec já formou mais de 10 mil alunos. Nós temos o Ciências Sem Fronteira atualmente com 15 alunos, né? E nós temos o PAC, que é o Programa de Aceleração ao Crescimento, que construiu 6 quadras escolares e também fez 2 creches na nossa cidade, né? E tem outros, para você ter uma ideia, o Programa Nacional de Alimentação oferece benefícios para 41.866 jovens, né? São os jovens que estudam nas escolas do Estado e também nas creches. E para se ter uma ideia também, até mesmo as camisetas que as crianças usam para a creche é um investimento do governo federal, do governo Lula e Dilma, né? Então, mas nós temos muito que melhorar, né? Nós temos como objetivo, um dos objetivos principais, começar a fazer nas creches, a ter um atendimento integral, né? E nós temos que valorizar também os profissionais que trabalham com a educação, os professores
as monitoras, as serventes, que também têm que ser valorizadas, né? E o funcionário público de uma maneira geral, né? Então nós temos muito que oferecer nessa área de educação e também tem esse histórico aí dos investimentos do governo federal. Rinaldo, você disse em valorização, né, do funcionalismo público. É possível fazer uma gestão administrativa nesse sentido logo no início de um eventual mandato do PT? A nossa preocupação com o funcionário, ela é fundamental. Eu acho que o servidor público, o funcionário público, tem que ser um parceiro de trabalho, né? Tem que trabalhar de forma integrada com o gestor. E é uma preocupação nossa em ter essa aproximação. Eu acho que é fundamental a gente ter uma valorização do funcionário da cidade, melhorar salário. Dentro da região metropolitana de Campinas, Indaiatuba tem um orçamento muito alto, né? Tem um investimento, é uma cidade rica, e o seu funcionário, ele não é valorizado, ele se coloca lá atrás. São 19 cidades. E eu acredito que ela esteja em último lugar em salário, que é pago para o funcionário público. Eu acho que tem que ter essa melhora e essa valorização do funcionário de uma maneira geral, tanto o funcionário da educação, como o funcionário do SAI, que é o Sistema Autônomo de Água e Esgoto, como a Guarda Municipal, de uma forma geral. Nós temos que melhorar e valorizar e fazer esses servidores públicos serem parceiros do nosso trabalho. Os governos Lula e Dilma foram responsáveis pelo maior programa habitacional da história, que é o Minha Casa Minha Vida. Quais as políticas públicas municipais que são incentivadas por meio do seu programa de governo? Olha, o setor de habitação, a Secretaria de Habitação, para você ter uma ideia, Fábio, está previsto para 2017 uma previsão orçamentária de R$1.901.000 para a Secretaria de Habitação. Só na construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida, o governo Dilma, o governo do PT, investiu 415 milhões. Foram feitas, na primeira fase, foram feitas 2.124 unidades habitacionais. E está contratado mais 4.533 unidades habitacionais. Quer dizer, é um programa que Indaiatuba nunca viu antes, né? A gestão atual e a gestão que já vem aqui há 20 anos nunca fez residência popular, né? E o governo do PT, o governo Dilma, em 4 anos revolucionou esse setor na cidade de Indaiatuba. Nós tivemos um déficit habitacional reduzido, mas ainda existe um déficit habitacional, mas tivemos uma redução tremenda no déficit habitacional. Isso foi graças a esse investimento pesado do governo federal na cidade de Indaiatuba. Aliás, em todo o Brasil, né? E Indaiatuba também foi agraciada com esse programa fantástico, porque a habitação também é saúde, também é política pública, né? A mobilidade urbana é um dos principais gargalos nas médias e grandes cidades. Em Indaiatuba não deve ser diferente, né? O que é preciso fazer para solucionar a questão de um transporte coletivo de qualidade e outras alternativas também, como o transporte por meio de bicicletas, de que a própria carona solidária, né, que muita gente também tem aderido, para tentar também desafogar o congestionamento em Indaiatuba. O transporte, saiu uma pesquisa recente que o transporte público da cidade é o tema principal, né? Está com 18% de interesse da população. Depois vem até a saúde e fica atrás. Mas o transporte público é o tema principal, a preocupação principal da sociedade de uma maneira geral. E o transporte público, nós temos problemas sérios. Porque, primeiro, que não oferece um conforto e não oferece um trabalho adequado para servir a população. Quer dizer, as pessoas têm que, quando procuram um ônibus, quando a gente fala de transporte público, a gente fala em ônibus. Quando as pessoas procuram um ônibus,
elas têm que se sentir seguras e elas têm que chegar no horário, né, no horário do trabalho e dos seus compromissos. Quer dizer, e tem que haver uma preocupação, e isso vai existir da nossa parte, existe uma preocupação da gente melhorar essa qualidade do ônibus, né? E a questão da mobilidade, e tem também a questão com relação ao ônibus, nós vamos implantar o bilhete único 10 horas, né? Que é uma das características dos governos petistas, né? Então nós vamos implantar em Indaiatuba o bilhete único 10 horas. E na questão da mobilidade urbana, nós temos um problema sério em Indaiatuba, não só em na região central, onde, para você ter uma ideia, Fábio, há 40 anos atrás o tamanho das ruas do centro é o mesmo tamanho que é hoje, né? Só que ali tinha uma casa com uma família de 4 pessoas. Hoje tem um prédio de 200 famílias. Quer dizer, o tamanho da rua continua o mesmo. Então você vê a gravidade, se a gente não tiver uma política responsável para proteger o futuro da cidade, nós vamos viver um caos. E ele está próximo, né? E tem ainda a questão do pedágio, né? Os políticos, as pessoas que administraram a cidade nos últimos 20 anos, não tomaram a providência necessária na questão do pedágio. Hoje, as pessoas que vivem em Indaiatuba, elas são obrigadas a entrar e sair pelas portas do fundo, né? Porque nós temos um pedágio ali que é cobrado R$ 12,60, né, na entrada da cidade. E as pessoas fazem a entrada e a saída por uma estrada que não foi feita para isso, é uma estrada rural, né? Inclusive tem algumas partes dessa estrada que as pessoas têm que parar porque vem vindo carro, não tem como passar 2 carros ao mesmo tempo. Então é uma questão que a gente vai batalhar também e nós vamos mudar essa situação. Segurança pública é um dever do Estado, porém o município também pode colaborar apresentando ações para intensificar melhorias nesta área. No seu programa de governo também consta propostas e políticas públicas para esse setor? Com certeza. A segurança pública, a segurança é um indicativo, né? Quando tudo dá errado, né? Quando a saúde não presta, a Secretaria de Saúde não presta um bom trabalho, a Secretaria de Cultura não presta um bom trabalho, a Secretaria de Educação não presta um bom trabalho, o município não tem uma assistência assim eficiente, né, nas áreas carentes, a Secretaria de Segurança acaba tendo muito trabalho, tá certo? Porque é consequência. Mas é lógico que nós temos uma preocupação com relação não só aos funcionários da Guarda Municipal, né, que também serão valorizados, fazem parte do quadro de servidores públicos, e nós temos também que ter uma preocupação. A Guarda Municipal tem que trabalhar junto com a assistência social. Eu acho que tem que haver essa integridade, porque a prevenção é o melhor remédio nessa situação. E alguns bairros são mais carentes na nossa cidade, né? Tem bairros mais distantes. Temos, por exemplo, o Carlos Androvandi, temos o Tancredo Neves. São bairros que tem, se você passar de madrugada ou bem à noite, você vai ver que existe prostituição, você vai ver que existe jovens ali que estão partindo para o lado da droga. Se não forem trabalhadas essa parte, a criminalidade aumenta. Então tem que haver uma política de proteção ao cidadão. Nós tivemos no primeiro semestre de 2016 31 estupros em Indaiatuba, né? Não apenas de mulheres, mas também de crianças. Quer dizer, tem que haver uma preocupação com relação ao mapa da cidade, onde está havendo uma maior carência na questão de assistência, né? E nós vamos, com certeza, trabalhar muito em cima disso, né? O incentivo à produção cultural dos artistas locais, as práticas esportivas, a ocupação dos espaços públicos, também estão entre as suas prioridades? Sem dúvida, Fábio.
A cultura em Indaiatuba, ela não é ruim, mas ela é elitizada, né? Ela não é direcionada como uma política pública, como uma política social, né? E tem que haver essa preocupação, porque quando a gente fala em cultura, a cultura pode melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas de periferia, né? Então nós temos a cultura, em 2016, ela teve um orçamento abaixo de 1%. Nós temos que ter um investimento maior em cultura e nós vamos fazer esse investimento maior em cultura. Tem que ter uma integração entre cultura e Secretaria de Educação, porque as escolas elas podem servir como uma área onde se leva a cultura, né? Final de semana, as escolas podem ficar abertas para aulas de música, aulas de teatro, né? Nós temos uma orquestra sinfônica em Indaiatuba fabulosa, mas ela serve a quem não precisa, tá certo? Não que as pessoas elitizadas também não podem, também podem, mas a cultura como política pública ela tem que ser direcionada de forma diferente. Então nós temos essa preocupação e nós vamos melhorar essa área da cultura. Cultura é também uma prioridade, com certeza. Após a questão que você também comentou comigo sobre o mesmo grupo político estar no poder ali há mais de 2 décadas, o orçamento participativo, uma das principais bandeiras das gestões do PT, em um eventual governo PT, ele pode ser aplicado imediatamente após o início do mandato? Sem dúvida, o orçamento participativo ele tem que ser aplicado justamente no início do mandato, né? Porque as pessoas, a população tem as suas prioridades, né? E às vezes a visão política não é a mesma. Então nós temos que buscar a participação popular, ver realmente qual a prioridade que a população está pedindo, né? E nós vamos implantar o orçamento participativo logo no primeiro ano de mandato, com certeza. E também nós temos que fortalecer os conselhos, né? Não só os conselhos, daquelas áreas que são pela Constituição obrigados ao município ter como Conselho de Saúde, Conselho de Educação. Mas nós temos que estimular as pessoas a participarem de outras áreas. Inclusive, nós temos o Portal da Transparência, né? Todos os municípios do Brasil têm hoje o Portal da Transparência e muita gente não sabe. Foi idealizado pelo governo Lula em novembro de 2004, né? E o Portal da Transparência oferece à população a oportunidade para se fiscalizar o dinheiro público, né? Se o dinheiro está sendo bem aplicado, se está sendo aplicado naquilo que foi indicado e o tempo também da realização dos projetos. Então o Portal da Transparência tem que ser muito divulgado e as pessoas têm que interagir porque é uma maneira também de se prevenir corrupção. Legal. Rinaldo, para finalizar, por que o projeto do Partido dos Trabalhadores, representado por sua pré-candidatura, é o melhor para Indaiatuba? A gente tem que ter posição partidária. E eu acho que o PT ele representa a mudança do país, né? E da cidade de Indaiatuba também. Eu acho que Indaiatuba também, a qualidade de vida do cidadão hoje, de uma maneira geral, ela representa também a melhora da qualidade de vida de toda a população brasileira, né? E todos os investimentos que foram feitos na cidade nesses últimos anos mostra que o governo petista é um governo republicano, né? Ele não vê apenas ele vê a sociedade, ele não vê quem está no poder, né? Então ele investe em prefeituras que tem, não vou citar os partidos, mas que tem os adversários que estiveram lá em junho e deram o golpe, né? Então a Dilma e o Lula, eles sempre investiram em políticas públicas independente de quem governa a cidade. E eu acho que isso daí eu acho que é uma coisa que o Brasil tem que... eu acho que foi uma melhora muito grande para o nosso país, né? A participação do pré-candidato a prefeito de Indaiatuba,
Rinaldo Wolff. E para saber mais notícias sobre o programa Momento Eleitoral, basta acessar o portal linhadireta.org.br. Meu grande abraço e até a próxima.